Livro A Arte de Bem Morrer, São Roberto Bellarmino. Capítulo 3. Do terceiro preceito da arte de bem morrer quando a morte está próxima, que é a consideração do inferno. Depois da consideração da morte e do juízo, convém ainda meditar atentamente nas penas do inferno e na felicidade do paraíso. Estes são os dois últimos fins do homem, dos quais apenas um será infalivelmente nosso destino, de acordo com o julgamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas estes dois novíssimos são tão contrários entre si, que um nos faz muito miseráveis e o outro muito felizes. É por isso que já tratamos de um e de outro no final de nosso livro A Elevação da Mente a Deus pelos degraus das coisas criadas, e também sobre as alegrias do paraíso no livro A Eterna Felicidade dos Santos. Já falamos também sobre os tormentos do inferno no livro segundo de O Gemido da Pomba. E por fim, tratei dos quatro fins últimos do homem, ou seja, dos quatro novíssimos nas pregações latinas, assim como nas pregações para o povo, tanto por escrito quanto oralmente. Por isso, tratarei do assunto aqui de forma breve, expondo e recapitulando seus pontos principais, a fim de que o leitor possa dispor de matéria para meditar atentamente e exercitar-se de forma proveitosa, enquanto espera a hora da morte, a fim de estar preparado para acolhê-la alegremente. Sobre o estado particularmente infeliz da danação no inferno, três coisas devem ser consideradas de modo breve: o lugar, o tempo e o modo. O lugar é a profundidade, o tempo é a eternidade e o modo é uma pena sem fim. O lugar é profundíssimo por duas razões. Porque será dada como prisão aos réprobos a parte mais profunda do mundo, pelo grande pecado de terem ofendido a majestade divina, e porque é a parte mais distante do palácio real, que é o céu. Com esta pena, convinha que fosse castigada a soberba do diabo e dos homens soberbos, pois dizia o diabo: hei de subir até o céu e meu trono colocar bem em cima das estrelas divinas. Hei de sentar-me no alto das montanhas pelas bandas do norte, onde os deuses se reúnem. Vou subir acima das nuvens, tornando-me igual ao Altíssimo. No entanto, sua resposta foi: eis que fostes precipitado aos infernos, ao mais profundo abismo. O mesmo ocorrerá a todos os homens que são filhos da soberba. Contudo, desta primeira miséria e calamidade dos condenados, nascem outras três que são as trevas, as angústias e a necessidade ou penúria. Como o inferno fica no centro da terra, onde os raios do sol, da lua e das estrelas não podem penetrar, não há ali ponto de luz algum, a não ser aquele que emana do fogo sulfúreo, o qual aumenta em vez de diminuir a pena. Através dessa luz horrível, os condenados verão os demônios, seus inimigos mais cruéis. Verão aqueles homens, parentes e amigos que lhe causaram a perdição. Verão finalmente sua própria nudez, pobreza, miséria, seus vínculos, seu tormento e tudo aquilo que não desejariam ver mais. Certamente não verão mais coisa alguma que seja boa ou consoladora. Ó trevas, trevas que ocultam a todos os bens e que manifestam todos os males. A estreiteza ou angústia do inferno é tal que dificilmente conterá a multidão dos condenados. Se a terra é quase como um átomo quando comparada à imensidão do céu, e o inferno não compreende toda a extensão da terra, nem mesmo a metade desta, mas apenas seu centro. E além disso, o número de danados é muito maior do que o número de justificados, conforme diz São João no Apocalipse. Viu uma multidão imensa que ninguém podia contar. Quem poderá sequer compreender o quão grande é a angústia do inferno? Que sentirão ali agora os grandes reis Nabucodonosor, Dário, Alexandre, Júlio César e tantos outros que outrora consideravam o orbe terrestre pequeno demais para conter sua grandeza? Que tentem expandir agora a estreiteza do inferno, se puderem, para que fiquem mais cômodos ou diminuam suas torturas. Vaidade das vaidades, já passou a farsa deste mundo. Os mortais se afadigam tanto para ampliar suas posses, domínios e reinos,
para se gloriarem por um brevíssimo tempo da multidão de seus súditos e vassalos, e, no entanto, não pensam jamais sobre a estreiteza angustiante do inferno, onde, querendo ou não, serão forçados a habitar, não por um breve tempo, mas por toda a eternidade. Mas que direi da incrível penúria dos condenados? Privados de todos os bens, a riqueza de quem habita o inferno é somente a pena e o tormento. Os homens ricos que estão no inferno certamente se recordam dos deleites que possuíram em grande abundância quando viveram no mundo. As comidas, as bebidas, as roupas preciosas, seus jardins e suas vinhas, os prêmios de suas caças, os teatros e os jogos diversos. A mera recordação dessas coisas lhes trará ainda mais dor e tormento, ao se verem nus, prostrados, vilipendiados e miseravelmente privados de todos os bens e riquezas. Então eles dirão o que está escrito no livro da sabedoria. O que ganhamos com nosso orgulho e que nos trouxe a riqueza unida à arrogância, tudo isso desapareceu como sombra, como notícia que passa. Passemos ao segundo ponto, que é o tempo. Quanto tempo durará o exílio do inferno? Ah, quisera Deus que não durasse mais que o tempo da vida presente. Mas não haverá comparação alguma, porque ao tempo não sucederá o tempo, mas a eternidade. De modo que a estadia dos ímpios no inferno durará tanto quanto a eternidade divina, a qual, por não ter princípio, também não terá fim. O tormento dos condenados durará tanto quanto o gozo dos beatos. Por fim, a morte dos réprobos no inferno durará tanto quanto Deus viverá. Enquanto Deus não deixar de ser quem é, os réprobos não deixarão de sofrer a miséria da pena em que se encontram. Ó vida mortal, ó morte imortal, se tu és vida, como tu és morte? Se tu és morte, como tu és vida? Se tu és vida, como podes morrer? Se tu és morte, como podes viver e durar? Não podes, portanto, chamar-te morte ou vida, porque uma ou outra contém algum bem. A vida, a quietude, a morte, o fim. Mas tu não possuis nem quietude, nem fim. Que coisa então diremos que seja, senão o que a vida e a morte possuem de mal? De grande proveito seria se pudéssemos compreender, ainda que de forma medíocre, o que é penar eternamente. Pois este pensamento seria um freio para moderar todos os apetites humanos, de tal modo que todos não só pareceríamos cristãos, mas seríamos ermitãos santíssimos. Das três coisas propostas, só resta o modo do qual dissemos ser a pena sem fim, pois a pena do inferno não é somente uma, mas a acumulação de todas as penas. Todas as potências da alma intelectiva são atormentadas no inferno, assim como todos os sentidos internos e externos, e não apenas um ou outro. Todos esses tormentos juntos assaltam os condenados. Se mal conseguimos experimentar aqui no mundo o bem geral dos beatos no céu, sequer podemos imaginar o mal universal experimentado pelos danados no inferno. Quem sente dor nos olhos não pode sentir ao mesmo tempo dor nos dentes. E quem tem dor nos dentes não sente ao mesmo tempo dor nos olhos. Contudo, no inferno, os condenados têm de suportar simultaneamente dores atrocíssimas em todos os membros do corpo, pois o fogo do inferno circunda todo o corpo, atormentando-o sem jamais consumi-lo. Ide para o fogo eterno. Diz o juiz, porque o verme deles não morrerá, e seu fogo não se extinguirá. 3 vezes essas mesmas palavras foram repetidas em um mesmo capítulo do Evangelho de São Marcos, certamente para imprimir em nossos corações que a pena do inferno é um fogo que durará eternamente e por toda a eternidade vexará crudelissimamente todo o corpo com uma dor atroz. Quem quer que tenha visto neste mundo o tormento de um homem consumido vivo pelas chamas, ainda que por um justo castigo de Deus, não poderá suportar a visão de tal suplício, mesmo por um brevíssimo instante. Se um homem, por mais iníquo que seja, fosse queimado vivo por um dia inteiro, certamente ninguém toleraria testemunhar este horrendo espetáculo. Então diga cada um a si mesmo:
Se não posso sequer tolerar a visão de um homem sendo consumido vivo pelas chamas, o qual, por sua vez, sequer reconheço, como poderia suportar o suplício do fogo em meu próprio corpo por uma hora, um dia, um mês, ou até mesmo por um ano? E se isso me parece demasiado horrendo e cruel, de tal modo que sequer ouse pensá-lo, quão estúpido eu não seria se me expusesse a tão grande perigo de arder eternamente no fogo do inferno? Se não cremos nisso, onde está a nossa fé? Mas se cremos, onde está o nosso juízo? Onde está a nossa prudência? Se temos alguma saúde mental e se cremos nas Sagradas Escrituras, como pode ser que, mesmo cientes de um perigo tão cruel, ainda assim não acordemos? Que cada um se retire no silêncio de seu coração e considere atentissimamente essas coisas, comportando-se de tal maneira que a morte não o pegue de surpresa e o lance no fogo do inferno, mas que mereça entrar na alegria da bem-aventurança eterna do Senhor. Capítulo 4. Do quarto preceito da arte de bem morrer quando a morte está próxima, que é a consideração da glória dos bem-aventurados no céu. Resta considerar a glória dos bem-aventurados, a qual ocupa o último lugar entre os 4 novíssimos. A respeito deste novíssimo, considerarei brevemente os mesmos 3 aspectos que já tratamos em relação aos suplícios eternos, ou seja, o tempo, o lugar e o modo. O lugar da glória dos beatos é o paraíso celeste, o tempo é a eternidade, que não terá fim, e o modo é a felicidade, a qual supera toda a medida concebível. Comecemos pelo primeiro. O local do paraíso é elevadíssimo, para além das montanhas da terra, acima de todos os elementos, especialmente das estrelas. A Sagrada Escritura chama este local de Reino Celeste, Casa de Deus, Cidade do Rei Supremo, Cidade do Deus Vivente, Jerusalém Celeste. Deste local elevadíssimo, onde se situa a Cidade Celeste, podemos facilmente reconhecer que possui muito mais privilégios e prerrogativas do que qualquer outro lugar do mundo todo. Primeiramente, por ser o local mais alto do universo, ele é também o maior e o mais amplo, pois se considerarmos a figura do universo das coisas criadas como sendo redonda, o globo terrestre ocupará o centro do mundo e o céu superior ocupará a esfera suprema, abraçando todo o conjunto com uma latitude e capacidade quase infinita. Portanto, o lugar dos bem-aventurados é altíssimo e também amplíssimo, ao contrário do lugar dos condenados, que é o mais baixo e o mais estreito de todos. Além disso, o lugar mais alto é ainda puríssimo, pois certamente a água é mais pura do que a terra, o ar mais puro do que a água, o fogo mais puro do que o ar, o céu mais puro do que o fogo e o céu empíreo mais puro do que o céu estrelado. Finalmente, este local altíssimo é também muito seguro, não havendo mal algum que possa ali penetrar, nem flagelo algum que possa o alcançar. Primeiramente, a sede dos bem-aventurados é amplíssima, a fim de que as almas justas possam se mover livremente de um local a outro. Também não há o perigo de se cansarem, pois possuem o dom de se mover com agilidade de um lugar para o outro, em um único instante. Não seria um grande prazer poder se mover do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul, percorrer todo o mundo em um instante, enquanto os danados do inferno estão condenados a ficar eternamente no mesmo lugar, com as mãos e os pés atados? Mas muito maior será o gozo dos bem-aventurados no céu, ao contemplar aquela puríssima aura, que nenhuma treva, neblina, vapor, vento ou impureza poderá contaminar, enquanto que os miseráveis habitantes do inferno sufocarão sem morrer em meio aos fumos e vapores das fornalhas ardentes, sem esperança alguma de gozar da aura mais pura, forçados a jazer imóveis para sempre naquele lugar pleno de horror e sofrimento. Mas que posso dizer da cidade celestial, que por sua altitude está protegida de todo mal e traição? Louva, ó Jerusalém, o Senhor, diz o profeta Davi, louva o teu Deus, ó Sião, porque ele reforçou os ferrolhos de tuas portas. É certo que este esforço das portas não significa aquilo que as palavras soam, pois São João diz no Apocalipse que as suas portas não se fecharão diariamente, pois não haverá noite.
Deus reforçou os ferrolhos da Jerusalém celeste, porque a fez inexpugnável graças à sua altitude. Se o dragão combateu com São Miguel, arcanjo no céu, não é porque Lúcifer tenha subido dos infernos ao céu, mas porque foi criado no céu, e por sua soberba elevou-se a si mesmo para tentar se igualar ao Altíssimo, rebelando-se contra o Criador, ao invés de ser confirmado na graça. Por isso, São Miguel Arcanjo entrou neste combate com o demônio, a fim de precipitá-lo no inferno. Como a Jerusalém celeste está fundada na paz, o inimigo da paz não poderia ficar ali, e depois de cair do céu como um relâmpago, jamais pôde pôr os pés ali. E agora ninguém é admitido como habitante da Jerusalém celeste, se não estiver fundado e confirmado solidamente na paz perpétua. E isso é tudo a respeito do lugar. Diremos agora algo a respeito do tempo. O tempo para se habitar a Jerusalém celeste após a queda do diabo é um tempo sem tempo, ou seja, uma perpétua duração do prazer, sem fluxo de dias ou de noites, como diz no Apocalipse. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e tudo o que há nele, a terra e tudo o que ela contém, o mar e tudo o que encerra, que não haveria mais tempo. E o Senhor, como está no Evangelho, dirá no último dia: e estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. E só haverá esta diferença. Os iníquos sofrerão forçosamente por toda a eternidade e buscarão a morte sem encontrá-la, mas os justos não gozarão de outra coisa mais agradável senão da bem-aventurada eternidade, isto é, de uma vida sem o temor da morte e estável na virtude e na graça, sem o perigo de cair no pecado. Resta agora explicar brevemente o modo no qual os beatos se encontrarão no paraíso depois da ressurreição geral. E isso posso afirmar com segurança. Todos os bens desejáveis deste mundo, ainda que misturado com muitos enfados e aborrecimentos, mesmo em grande quantidade, não serão nada perto do número de bens e prazeres que estão reservados aos beatos do céu, onde não há mistura alguma de mal. Os bens da terra são estes: honra, poder, riquezas e deleites. A honra que os homens beatos possuem no céu pareceria inacreditável se não o afirmasse a verdade em pessoa, aquele que não pode mentir. Escutemos o que promete nosso Senhor no Apocalipse de São João. Ao vencedor farei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e estou sentado com meu Pai no seu trono. Poderia haver honra maior do que esta? Há qualquer coisa de grande que possa ser comparada ao trono de Deus? Certamente o trono do Filho de Deus nos céus é altíssimo, e quem se sentar nele receberá uma honra verdadeiramente incrível. Que aplauso e que louvores ressoarão no céu, na presença de Deus e de todos os anjos, quando um homem qualquer, mortal e frágil, for colocado pela mão de sua divina majestade no trono de Deus, seu Filho, que é o príncipe dos reis da terra, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Certamente a esta honra nada pode ser acrescentado. O poder do bem-aventurado será tão grande que mal podemos imaginar algo parecido. É o que Jesus Cristo promete no Evangelho quando fala do servo fiel. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Estas palavras querem dizer que a alma fiel será partícipe do poder que Deus possui sobre todas as coisas criadas. E qual é o poder de Deus sobre as coisas criadas? Ele é imenso e incomparável. É por isso que todos os santos serão chamados e serão verdadeiramente reis de todo o mundo, não por poucos anos, mas por toda a eternidade. E esta é a sentença que o Filho de Deus, Supremo Juiz, pronunciará em favor dos bons no juízo final. Vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Sobre as riquezas dos bem-aventurados, é o suficiente saber que as riquezas do paraíso serão incontáveis e sempiternas, conforme disse Davi. Suntuosa riqueza haverá em sua casa. E como disse o apóstolo aos Coríntios,
cujas palavras foram explicadas por Teofilato e Santo Anselmo, a fim de que Deus seja tudo em todos, pois agora, neste mundo, uma coisa serve para comer, outra para beber, outra para vestir, outra como casa, outra como honra, outra como riqueza. Mas no céu, depois da ressurreição, Deus servirá os bem-aventurados com alimento, bebida, vestimenta, casa, riqueza, prazer, honra e poder, de modo que para os bem-aventurados todas as coisas lhes serão preciosas no céu, todas incorruptíveis e todas divinas. E São Jerônimo, na Epístola a Amandos, acrescenta que Deus será tudo para todos os bem-aventurados, não somente as coisas temporais, mas as espirituais. Nesta vida, todas as graças divinas não serão conferidas em grande quantidade aos homens, mas a um é dada a sabedoria, como a Salomão, a outro a bondade, como a Davi, a outro a paciência, como a Jó. Mas quando chegar o fim de todas as coisas, então todas as coisas serão em todos, e cada um dos santos possuirá todas as virtudes e todos os dons da graça. Então pergunto: o que não pagaria um avarento neste mundo para possuir todas as riquezas? O que não faria o luxurioso para conseguir todos os prazeres? Quanto não pagaria o ambicioso para receber todas as honras e dignidades que ambiciona? Todas essas coisas são temporais e de curta duração, e em pouco tempo serão trocadas por uma miséria, dor e ignomínia eterna. Por que então não buscamos a Deus, no qual possuiremos não somente todos os bens temporais, mas também os espirituais por toda a eternidade? Que diremos então da alegria e do deleite dos bem-aventurados? Isaías e São Paulo exclamam: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque Deus verdadeiramente preparou para os seus eleitos na pátria celeste prazer, alegria, volúpia, delícias, gentilezas e suavidades tais que nenhum mortal jamais experimentou ou sequer pode imaginar. 3 coisas são requeridas para gerar o prazer: a potência, o objeto e a união da potência com o objeto. Quanto maiores estas forem, maior será o deleite produzido. Não há potência maior nas coisas criadas, nem mais viva e mais capaz de produzir o deleite do que a vontade racional. Não há objeto algum tão excelente, amável e mais suave do que a essência do Criador. Provai e vede o quão suave é o Senhor. Diz o profeta Davi. E diz o sábio, falando do sol e das estrelas. Se tomaram essas coisas por deuses, encantados pela sua beleza, saibam então quanto o seu Senhor prevalece sobre elas, porque é o Criador da beleza que fez essas coisas. Não há conjunção mais íntima, nem se pode imaginar outra, senão a da vontade racional com Deus, conforme diz o apóstolo. Pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se com ele um só espírito. A conjunção dos corpos se faz ordinariamente pelo exterior, na superfície, sem penetrar o interior. No entanto, a volúpia corporal age de tal modo sobre os homens que os faz, de certo modo, enlouquecerem. Contudo, que suavidade, que doçura experimentará a alma quando tiver intimamente conjugada a Deus, sua suavidade infinita, que no fim se tornará um mesmo espírito com ele. Aqui me faltam palavras, de modo que não posso de maneira alguma explicar aquilo que eu mesmo penso e repenso em minha alma. Acrescente a isso que todos os prazeres humanos nascidos das coisas criadas são momentâneos ou muito breves em relação ao prazer nascido da conjunção do espírito humano com Deus, que é a suavidade infinita. E mesmo assim, há tanta loucura e insensatez nas cabeças de tantos homens que preferem o gozo dos prazeres carnais, que são sórdidos, miúdos e duram pouquíssimo tempo, ao invés do grandíssimo e puríssimo prazer, que sem sombra de dúvidas durará eternamente. E isso basta para a consideração do 4º novíssimo deste capítulo. Capítulo 5. Do 5º preceito da arte de bem morrer quando a morte está próxima,
que é o modo de se fazer um bom testamento. Depois das considerações a respeito da morte, quando está próxima, e dos outros 3 novíssimos, segue-se que quem se aproxima da morte deve necessariamente pôr ordem em sua casa. Eis o que o profeta Isaías disse ao rei Ezequias: Põe em ordem a tua casa, porque vais morrer, não te restabelecerás. De quantas angústias e problemas não se livraram os religiosos que disseram, como os apóstolos: Eis que deixamos tudo para te seguir, que haverá então para nós? Dentre eles estava Santo Agostinho, de quem escreve Possídio na biografia do santo. Não deixou testamento algum, porque ele, que era um dos pobres de Jesus Cristo, não tinha nada para deixar. Embora fosse bispo, vivia como um religioso irregular, não possuindo propriedade alguma. Um testamento deve ser feito no início da doença, se acaso não for feito prudentemente em plena saúde. É um grande erro adiar a redação do testamento esperando que a doença se agrave, ou forçado por parentes e amigos quando começa a delirar, ou mesmo quando já não consegue deliberar com a prudência que teria se estivesse são. Para se fazer um bom testamento, é preciso primeiramente pensar na restituição dos bens alheios, se isto pesar na consciência. Logo em seguida, deve-se deixar os bens, em primeiro lugar, a quem pertence a herança por direito, declarando-o em testamento de maneira a evitar pleitos e contendas, advertindo ademais a distribuição entre os herdeiros não deve ser feita por conta da afeição, amizade ou parentesco, mas de acordo com a justiça, dando a cada um o que lhe pertence por direito. No que depender de sua própria vontade, coloque sempre em primeiro lugar a maior glória de Deus e depois a necessidade do próximo. E se por possuir grande abundância de riquezas, que por serem supérfluas já deveriam ter sido distribuídas aos pobres, não pense que com isso satisfez sua consciência, se não manifestou essa falta ao seu confessor junto com os outros pecados, a fim de obter a absolvição, se não ordenou que essas mesmas riquezas fossem distribuídas aos pobres, ou se não as deu imediatamente. Essa é uma sentença comum entre os santos padres e particularmente entre os doutores escolásticos. As coisas supérfluas são devidas aos pobres. Sobre isso, já escrevi no 9º capítulo do 1º livro e não é necessário repetir. E para as coisas que se quer doar por vontade própria, que peça o conselho de pessoas piedosas e doutas, aprendendo com elas quais são as obras de caridade mais agradáveis a Deus, em que lugares e momentos se deve fazer. Porque em alguns lugares a maior necessidade será a construção de uma igreja ou de um cemitério. Em outro, casar pobres donzelas, em outro, subsidiar a multidão de enfermos no hospital ou de mendigos nas praças. Em outro, de resgatar escravos e prisioneiros. Finalmente, sobre a distribuição, não pode existir regra melhor senão aquela de Santo Ambrósio, que é a fé sincera e a providência prudente, ou como escreve São Gregório, a caridade com a prudência e a prudência com a caridade. Também é importante considerar que as esmolas dadas pelos vivos ou recomendadas quando se está moribundo, quer pessoalmente no primeiro caso, quer por meio de um terceiro no segundo, devem ser dadas por meio de uma pessoa que esteja na graça de Deus, pois assim ela obterá um mérito maior para a pessoa que as deu. Estes bons esmoleres serão recebidos por bons amigos nas moradas eternas, como promete Jesus Cristo em São Lucas. Mas se as esmolas forem delegadas a uma pessoa ímpia em inimizade com Deus, então tais esmolas não serão de proveito algum para a vida eterna, embora tenham outros méritos, nem farão com que o autor das mesmas seja recebido nas moradas eternas. É por isso que devemos pedir o conselho de um prudente confessor, ou de amigos, ou de qualquer pessoa religiosa que nos seja familiar. Portanto, o prudente confessor e os bons amigos devem aconselhar àquele que fez seu testamento enquanto estava em pecado mortal, que primeiro faça uma confissão perfeita e de vida inteira, e só então confirme e aprove tudo o que escreveu em seu testamento, principalmente as esmolas a serem distribuídas depois de sua morte, seja para os pobres, seja para a Igreja. Finalmente,
Quem quer que tenha deixado em seu testamento muitos bens aos parentes, não deve se esquecer de sua própria alma, considerando principalmente que ela não está segura de sair deste corpo e ir diretamente para o céu, mas para o purgatório. Por isso, de modo prudente e santo, deve ordenar que uma parte das esmolas seja dada aos sacerdotes, para que ofereçam um sacrifício da missa ao Senhor por sua alma, pois eis porque ele pediu em sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Como diz o segundo livro de Macabeus, ou como disse doutissimamente Santo Agostinho, que muito maior ajuda obterão as almas dos defuntos pelo preciosíssimo sacrifício do corpo de Cristo do que pelos sacrifícios de todos os rebanhos do Antigo Testamento.